Oi, gente, tudo bom? Vamos ler Mateus 12, comparando a Bíblia Antiga com a atualizada. Vamos ler Mateus 12. Primeiro eu leio a Bíblia Antiga, o capítulo inteiro, depois eu leio a Bíblia atualizada, o capítulo inteiro, e depois eu comparo versículo com versículo. Aí que a coisa fica quente. Na hora da comparação, que daí a gente vê o que sofreu mudança ou não. As Bíblias têm 26 anos de distância entre elas. Uma é de 1994 e a outra é de 2020, mesma versão João Ferreira de Almeida Fiel. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isto, lhe disseram: Olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não lestes o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não leste na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. A cura do homem da mão ressequida. Partindo dali, entrou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Eles, para o acusarem, o interrogaram: É lícito curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la da lã? Não vai tirá-la de lá. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Gente, eu tô cega mesmo. Logo, é lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. Ele a estendeu e ficou sã como a outra. Os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isto, retirou-se dali. Acompanhou-o uma grande multidão e ele curou a todos, recomendando-lhes rigorosamente que não o manifestassem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciarei juízo aos gentios. Não condenará nem clamará, nem alguém ouvirá palavras pelas ruas a sua voz. Não esmagará o caniço quebrado e não apagará a mecha que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. A blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo.
Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por que os expulsam então vossos filhos? Por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, neste mundo nem no futuro. Misericórdia. Cada árvore com seus frutos. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu fruto mau. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenados. O sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus lhes disseram: Mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão, do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A família de Jesus. Falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos, estava do lado de fora, pretendendo falar-lhe. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe dera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Agora, Mateus 12, da atualizada. Mateus capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer.
E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões. E ele curou a todas. E recomendava-lhe rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Não subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mau
O homem mau do mau tesouro tira coisas mais, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras será condenado. Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem está, e eis aqui está, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que ele lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Agora nós vamos comparar versículo por versículo para saber qual alteração ocorreu nessa atualização. Se tem alguma intenção de troca de valores, de alguma coisa, ou se não, se tem só troca de palavras, só o que tem, qual é a mudança. Mateus 13, primeiro eu leio a antiga e depois eu comparo com a atualizada. Vamos lá. A parábola do semeador, Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se junto ao altar. Vou botar juntinho aqui uma com a outra. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se junto ao mar. Atualizada. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. Viu? Tem uma mudança, mas ela não sofre a intenção. É a mesma intenção, é a mesma ação de forma diferente. Na minha opinião, não deveria ser atualizada, não deveria ser mexida, nem corrigida, nem nada. Foi um trabalho muito sério que o João Ferreira de Almeida fez, e eu acho que ele não gostaria que mexessem no trabalho dele. Na verdade, todos os créditos são dele. Ele e a equipe dele, que traduziram o Novo Testamento não, a Bíblia inteira durante mais de uma década, para ter hoje o trabalho deles mexido, com atualização, com revisão.
E, enfim, não acho que deveria ser mexido. Acho que se alguém quer mexer, o cara ele fez um trabalho tão espetacular que que é a base, que é a base do que ele fez, ou para se mexer, e sempre usam o nome dele. Então, assim, vai lá, faz outro trabalho, igual a NVI fez. A NVI pegou uns originais lá, uma outra equipe, umas outras pessoas, e traduziram a NVI, o que é uma Bíblia que eu não concordo. Eu não concordo com a NVI. Não consegui ler até o capítulo 5 de Gênesis. Não deu para mim continuar lendo a NVI dali. Uma Bíblia linda, te envolve, fala, 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 mas não alimenta. E depois eu busquei ainda, li algumas coisas, não dá para mim ler. A NVI para mim não dá. Então, assim, mas eu acho que o que ela fez é muito mais. Tem muito mais consideração o que a equipe da NVI fez, de ir lá e pegar os originais que eles acharam lá que quiseram traduzir, do que usar o nome de João Ferreira de Almeida e, pior, mexer no trabalho que ele fez. Então, na minha opinião, não tinha que ser nem atualizada nem revisada. O cara fez um trabalho incrível, tinha que permanecer esse mesmo trabalho. Acho que se ele fosse vivo, acho que ele não ia gostar que mexessem no trabalho dele. Então, aqui não muda a intenção. Ó. No primeiro versículo do 13, mostra a mesma ação sem mudar intenção. Então, tudo ok. Mas para que mudar, né? Para que mudar uma colocação de verbo, ou um tempo, ou a frase, mudar a palavra na frase, ó, na antiga. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao altar. Na atualizada, tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. Entende? Então, para que essa mudança? Para que mudar isso? Não tem justificativa a atualização, a correção. Versículo 2. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e assentou-se, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. Peraí, eu já tô no 13. Tô errada. É capítulo 12. Tá. É o 12 que a gente leu. É o 12 que eu li. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Gente, esse vídeo que eu faço não é para ter visualização. Não é para ter nada, é para deixar registrado. É aquela pessoa que tem interesse, como eu tenho interesse de saber a diferença, ela vai assistir até o fim. Então, não vou ser breve, não vou demorar além. Quem tiver interesse vai assistir e ponto. Entende? E o que acontece? Aconteceu comigo já uns 10 anos atrás, mais ou menos, 9 anos, 10 anos atrás, quando eu entendi o que estava acontecendo com a Bíblia, porque eram palavras que eu comecei a ler, mas isso aqui eu nunca li antes. E já que eu li antes, eu via claramente, porque eu estou lendo a Fiel. Mas tem João Ferreira de Almeida atualizada e corrigida, que é complicado, sabe? É complicado as mudanças que tem lá. E foi uma dessas que eu estava lendo e eu vi muita mudança assim estranha. Isso faz uns 10 anos.
atrás. Talvez não chegue a 10, seja uns 9, talvez até 8 anos atrás. É que o tempo passa muito rápido, mas também ele para às vezes. E tem mais ou menos isso, uns 8, 9 anos. Não passa de 10 e também não é antes disso. E o que acontece? Quando eu vi que a Bíblia estava sofrendo tanta alteração e palavras que eu não conhecia e situações mesmo diferentes, eu falava, mas eu nunca li isso. E eu já li a Bíblia várias vezes, principalmente o Novo Testamento. O Novo Testamento eu já li muitas vezes, muitas. Eu acabo de ler o Novo Testamento, eu volto para o Novo Testamento, é a vida de Jesus. Ele é o meu termômetro, ele é a minha referência, ele é o alvo, é dele quem eu tenho que buscar e tenho que permanecer. Ali a história dele, eu leio e releio. E aí eu fui procurar uma Bíblia mais antiga. Eu falei assim, eu nem sabia que eu tinha essa de 1994 em casa. Eu tinha todas as Bíblias que eu lia, eu já guardava, porque quando eu leio elas, eu vou te mostrar a situação dessa. Quando eu leio a Bíblia, eu leio no mínimo em um ano e no máximo uns 2 anos e meio. A Bíblia Viva, que eu levei 3 anos e meio para ler, porque ela era muito confusa, a parafraseada. Não vem escrito que é parafraseada, só vem escrito Bíblia Viva. E na época eu levei 3 anos e meio para ler, ela é muito confusa. Então eu não me alimentava, eu tinha que reler de novo, porque eu não entendia, eu relia de novo, eu relia de novo. Então o que acontece? Eu leio tanto que ela fica assim, ó, rasgada. Esse daqui é o último capítulo de Apocalipse. E eu tenho que botar alguma coisa aqui para proteger para mim chegar até o final em Apocalipse, nessa comparação com essa página ainda. Porque fica você, imagina você um ano se alimentando da mesma palavra, ou 2 anos, ou 2 anos e meio. Entende? É muito tempo e não é usada todo dia, é usada toda hora. É usada várias vezes, às vezes num dia. Então, acaba que ela se destrói mesmo, se desfaz. Então, eu vou guardando, vou lendo e vou guardando as Bíblias num baú que eu tinha de madeira. Então, eu não sabia que eu tinha uma Bíblia tão antiga. Para mim, ela já tinha ficado na casa do meu pai ou na casa da minha avó. Eu não sei, para mim, eu não sabia que eu tinha. Então, eu fui procurar. Fui lá em Alcântara, que é um lugar que tem muita loja evangélica, muita loja de Bíblia, lá em Alcântara, e tem muito camelô também que vende Bíblia. Então eu falei assim, não achei em Niterói, mas lá eu vou achar, né, alguma Bíblia antiga. E percorri a cidade, fui indo e começou a acontecer um negócio que eu achei muito estranho. Assim, eu não sei se isso é verdade, se isso é em todos os estados do Brasil, ou se foi só lá que falaram para mim que eu não ia achar, porque todo ano, eles trazem a Bíblia atualizada e pegam todas aquelas outras Bíblias que não foram vendidas, que não foram repassadas, e eles pegam, falou eles, mas eu não sei quem é. E eles pegam de novo aquele lote que não foi vendido, que não foi repassado, e traz Bíblia nova, atualizada. E que eu não ia achar, porque todo ano eles fazem isso e eles pegam certinho se foi vendido ou não e tal. E eu falei assim, mas isso não tem lógica, porque se você faz algo para comércio, e eu sou comerciante, se eu faço alguma coisa para mim vender, eu quero vender. Se eu tirar aquele produto, eu não vou ter lucro nenhum, só prejuízo. Então, isso comercialmente foi muito estranho. E foi muito estranho, eu achei aquilo muito estranho. Então, a partir dali, eu fiquei com muito interesse em Bíblia Antiga, muito interesse. E aí eu vi que eu tinha e eu nunca consegui comprar uma Bíblia antiga. Eu tenho de mil. Eu acho que eu tenho de 97.
Eu tenho de 95, eu tenho de 97, só que são outras versões. Uma é fiel, a de 95, e as outras são revisadas já, de 2000, 2001, 2002. São outras Bíblias que eu tenho. A Bíblia Viva, que é uma outra versão. Meu Deus, é loucura, tem coisa que é loucura. E NVI tem duas aqui em casa. Não consegui ler nem o capítulo 5 de Gênesis, né? Eu li até o capítulo 5 e eu não consegui mais. Eu tentei. Linda e te envolve, é poética, parece que você está lendo um poema, mas estranho, sabe? Muito estranho. Então vamos lá, vamos comparar. Capítulo 12, não era o 13, capítulo 12 de Mateus. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em dia de sábado. E seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Idêntico. Eu já vou olhando, lendo um junto com o outro, mesmo sem falar, tá? Só para não prolongar o vídeo além do que... Não é algo que dá para fazer tão rápido. Esses vídeos que eu tô fazendo aqui, filmando algo, eu tenho que... Então, nisso dá. Quando os fariseus viram isto, lhe disseram: Olha, os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Atualizada. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. É igual, praticamente igual. Eu vou botar a foto no final do vídeo, vocês printem e analisem. Quem tiver essa curiosidade. Ele, porém, lhes disse: Não leste o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com ele estavam? Atualizada. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Na antiga tá não leste, e na atualizada tá não tendes lido. No versículo 4. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães, atualizada, os pães da proposição, que não era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes. Idêntico. Ou não leste na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Ou não tendes lido na lei que os sacerdotes, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Idêntico, praticamente idêntico. Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Pois eu vos digo, atualizada, que está aqui quem é maior do que o templo. Idêntico. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias inocentes. Atualizada. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias inocentes. Idêntico. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Atualizada. Porque o Filho do Homem é até do sábado é Senhor. A troca tá. Pois o Filho do Homem, na antiga, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Na atualizada tá, porque o Filho do Homem
até do sábado é Senhor. É uma afirmação, não é uma pergunta. No 9, partindo dali, entrou na sinagoga deles. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Idêntico. Jesus pregava na sinagoga deles, onde os homens mandavam, onde eles mandavam. Cadê? E estava ali um homem, no 10, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Na atualizada está mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados? O resto é idêntico. Então Jesus pregava na sinagoga deles, onde quem mandavam era eles. Hoje, Jesus opera também na sinagoga deles, porque às vezes a gente vê tanta atrocidade acontecer dentro das igrejas, e mesmo assim a gente vê curas acontecerem, mesmo assim a gente vê libertação, a gente vê mudança de vida, e a gente não entende como Jesus pode operar em igreja assim. Só que Jesus, hoje, poucas casas são chamadas casas de oração, poucas casas são chamadas casas de Deus. São igreja, são sinagoga deles, onde eles mandam, onde eles governam, e às vezes uma alma aflita vai lá e Jesus opera na sinagoga deles. Por amor àquela alma que está indo lá, porque é usado o nome dele, é usado, eles usam o nome de Jesus, usam, mas nem vivem como ele fala para viver, é como a gente vai ler aqui da árvore boa, são árvores mais, a gente vê frutos ruins saindo daquelas pessoas e saindo daquela congregação inteira, mas a gente vê às vezes cura, às vezes vê milagre, porque Jesus ainda atua na sinagoga deles. E graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. No 11, ele lhes respondeu, na atualizada tá, ele lhes disse, qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Ou qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Mais uma vez, a derrubada da justificativa da atualização. Justificam o seguinte, a gente atualiza a Bíblia para poder ser mais simples, porque fala que não se usa mais. Mentira! Mais uma vez, aqui no Mateus 12, 11, essa justificativa é derrubada. Porque o que é mais fácil entender? Apanhar ou lançar mão? Na antiga está assim. No sábado, ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Falando de uma ovelha que caiu na cova. E no sábado, ela cair numa cova, não vai apanhar e tirá-la de lá? Essa está na antiga. Fácil entender que a ovelha caiu e alguém vai apanhar e tirá-la de lá. Na atualizada tá qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Entende? É muito mais fácil a antiga. Então, mais uma vez, derrubada essa justificativa de atualização. E eu vou tirar a foto e vocês podem estar comparando no final do vídeo. No 12.
Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo é lícito fazer bem nos sábados. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Tá vendo? Eles trocam, na atualizada é trocado e confunde, porque aqui, na antiga tá. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito fazer bem nos sábados. Na atualizada, tudo dá para entender, entende? Dá para entender, sim, o significado, dá para entender a intenção, tudo. A salvação está aqui, Jesus está aqui falando. O que ele fala o Espírito Santo atua sim no que está sendo falado. Atua sim. O que eu estou falando é justificativa para mexer no trabalho de uma pessoa, para mexer no trabalho de João Ferreira de Almeida, ir lá e atualizar e corrigir e fazer o que quiser. Vamos lá. E na verdade, o que tinha que ser de domínio público, né? O trabalho dele já tinha que ser de domínio público. E não se acha o que ele fez. Realmente, o genuíno, o trabalho dele genuíno não se acha. Até essa de 1994 houve já uma correção aqui. Que é a segunda edição. Então, assim, cadê a primeira edição, sabe? Que é domínio público. Cadê a primeira edição, que é domínio público? Aí tá. Aí, aqui por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Não muda, só que muda a colocação de palavras, de preposição, sem necessidade. No 13. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Antiga. Os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Atualizada. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Idêntico. Jesus, sabendo isto, retirou-se dali, acompanhou uma grande multidão e ele curou a todos. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões. E ele curou todas. Parecido, bem parecido. É quase idêntico. Se não trocar, sim. Se não trocasse singular por plural, seria idêntico. 16. Recomendando-lhes rigorosamente que o não manifestassem. Na antiga. Atualizada. Recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem. E praticamente igual. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porém sobre ele o meu espírito, e anunciará juízo aos gentios. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo.
Aqui está o meu servo, eis aqui o meu servo, na atualizada, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará juízo aos gentios na antiga e anunciará aos gentios o juízo na atualizada. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Idêntico. Não esmagará o caniço quebrado e não apagará a mecha que fumega até que faça triunfar o juízo. Só troca caniço por cana e mecha por morrão. E no seu nome os gentios esperarão, e no seu nome os gentios esperarão. Idêntico. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, e ele o curou. Na atualizada tá. De tal modo o curou. Na antiga tá. Ele o curou. Na atualizada tá. De tal modo o curou. De tal forma, na antiga, que o cego e mudo falava e via. Na atualizada tá. De tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. Idêntico. Toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Idêntico. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Idêntico. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína. Na antiga, todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Na atualizada, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Só troca o ruína por devastado. Esse Satanás, expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Idêntico. Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Idêntico. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Atualizada. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Parecido, só troca certamente por logo. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo e saqueá-lo, saqueando então a sua casa? Na atualizada tá. Na antiga tá roubar os seus bens e na atualizada tá furtar os seus bens. O resto é idêntico. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Na antiga é: quem não é por mim é contra mim. E na atualizada é: quem não é comigo é contra mim. O resto é idêntico.
Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Não será perdoada. Na atualizada tem aos homens, é trocado aqui o lugar dos aos homens. Na antiga tá, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Portanto, eu vos digo, todo pecado, atualizada, e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então, acrescenta aqui aos homens no finalzinho do versículo. Há um acréscimo aqui de aos homens. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Idêntico. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Idêntico. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso falará a boca. Atualizada. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Idêntico. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas mais. Idêntico. Mas eu vos digo que toda palavra frívola que os homens proferirem hão de dar conta no dia do juízo. Na atualizada tá. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Idêntico. Então alguns escribas e fariseus lhe disseram: Mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Idêntico. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Idêntico. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, na atualizada está no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Na atualizada está coração da terra e na antiga está seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Idêntico. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Idêntico.
Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não o encontra. Atualizada. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Idêntico. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, idêntico. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Atualizada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Forte. Idêntico. Falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora pretendendo falar-lhe. Atualizada. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. Aqui explica corretamente onde estava a mãe e os irmãos. Estava do lado de fora. Na atualizada fala, estavam de fora, querendo falar. No 47, disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe dera o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Atualizada. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Idêntico. E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Idêntico. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Porque, atualizada, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Outra vez, isso a gente leu, acho que foi no 2 ou no 3 de Mateus, que tem isso. Outro ou alguém por qualquer. Aqui ainda é mais fácil de entender do que naquele que eu li antes, tá nos capítulos anteriores. Porque muda qualquer por todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Ele fez assim para os apóstolos e falou isso, todo aquele. Então, os apóstolos largaram tudo para seguir a Cristo, largaram tudo. Largaram trabalho, largaram família, largaram tudo. Né? Tem um que ele fala, deixa os mortos, sepultar os mortos, nós lemos isso, me segue. Então, assim, valores, largou tudo, largou valores, costumes, trabalho, família, para seguir. Então, ele aqui falou, todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, antes disso ele ainda faz assim, ó, ele joga a mão para os apóstolos, onde está aqui mais um pouquinho.
E estendendo no anterior, no versículo anterior, estendendo a mão para os discípulos, disse, né? Estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque eles largaram tudo para segui-lo. E aí ele fala: pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Na atualizada tá, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. A gente consegue entender que antes ele bota a mão nos discípulos, nessa daqui também tá assim, que ele estende a mão para os discípulos e declara isso, a gente consegue, mas pode ser qualquer coisa, não qualquer alguém. Todo aquele são pessoas. São pessoas com decisões próprias. Agora, pode ser qualquer coisa, pode ser coisas que não tenham decisões próprias. Então, aqui, o próprio texto, ele é autoexplicativo, a gente entende esse tipo de palavra acontece aqui, mas a gente consegue entender. Se não tivesse, se não fosse autoexplicativo, se não tivesse essa tanta referência, tanta explicação, aí seria mais complicado. Mas a gente ainda está só no capítulo 12, ainda falta muito mesmo, porque a gente vai até o Apocalipse, se Deus quiser, comparando versículo com versículo, capítulo com capítulo. Procure uma Bíblia, João Ferreira de Almeida Fiel, a mais antiga que você tiver. Ele fez um trabalho excelente. A gente não paga para ter aula de inglês. A gente não paga para ter um aulão de matemática, quando tem alguma prova, alguma coisa para fazer. Um aulão de inglês porque a gente quer aprender alguma coisa. A gente não contrata um professor para dar só uma aula de história, porque tem uma prova e aquele assunto que você quer saber, de física. A mesma coisa com o historiador. Ele ia dar aula de história, ele estuda história, ele vai te dar um aulão. É igual a aula de inglês. É igual. Só da vida de João Ferreira de Almeida. Contrata alguém, faz uma aula, pede um aulão de João Ferreira de Almeida, do que ele fez. E de tudo que puder, entende? Eu também, é porque é difícil, depois com a mudança dos estudos que houve no Brasil nas últimas décadas, fica difícil achar alguém, entende? Mas procura principalmente um historiador mais antigo, que ele vai te dar uma aula disso, de João Ferreira de Almeida, de tudo que ele fez, de tudo que ele abriu mão, e como o trabalho dele é sério, principalmente como o trabalho dele é sério, o maior ganhador de almas do Brasil, com certeza de Portugal também, com certeza de muitos países da língua portuguesa, porque o que ele fez é idôneo, e Jesus fala através dessa palavra. Entende? Porque não entendo por que mexem no trabalho dele. Não deveria mexer. Deveria fazer um trabalho à parte, outra pessoa fazer um negócio à parte, sem retirar a primeira edição do alcance do público. Entende? Ou as edições anteriores, até essa que eu tô lendo aqui, você não acha em livraria nenhuma. Nem em livraria evangélica, nem em livraria gospel, você não acha. Os antigos, a segunda edição, não tem mais. Então, assim, tem que haver algum motivo que a gente não entende nisso, né? Acho certo? Não acho certo. Só isso. O trabalho que ele fez tinha que continuar do jeito que ele fez. Eu posso postar a foto aqui da antiga e da atualizada.